Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de eletromagnetismo. E agora vamos para o experimento 3, teórico simulado, que é sobre o módulo 3, que é de força magnética. Então a gente vai ter uma introdução, um resumo, uma teoria breve, procedimentos experimentais, que são as simulações e os resultados, e a referência. Começando pela introdução, a gente vai falar da justificativa do problema e os objetivos. O principal objetivo desse vídeo é facilitar com o entendimento dos conceitos de campos magnéticos, materiais, suas características magnéticas e assuntos relacionados, além de orientar também nos cálculos e simulações referentes a esse tema. Para dar um resumo, serão realizadas três simulações, que são a simulação com ímã de neodímio, com eletroímãs, que é uma bobina de cobre, e torque magnético de um ímã de neodímio em presença de uma bobina eletrizada. O que será feito em cada uma dessas simulações? No primeiro, a gente vai analisar o vetor do campo magnético, a magnitude do campo magnético, o fluxo de linhas do campo magnético, gerado pelos ímãs de neodímio, com quatro orientações diferentes de campos magnéticos. Já no segundo, a gente vai analisar os vetores, magnitude e o fluxo de linhas de campo magnético gerado pela bobina. E vamos calcular o torque magnético gerado pela bobina na terceira simulação. E para dar uma teoria, vamos falar de eletromagnetismo, que o eletromagnetismo se refere a todos os fenômenos que envolvem a interação entre campos magnéticos, os quais têm sua origem na existência de correntes elétricas ou nos momentos magnéticos das partículas elementares. E também agora falar dos supercondutores. Primeiramente, sabemos que pela lei de Ohm, que a densidade da corrente elétrica é definida como por essa fórmula, né, que é J igual a essa letra vezes o campo elétrico, onde o J é uma grandeza que representa a densidade de corrente elétrica que flui em resposta a um campo elétrico externo E aplicado I, né? Sendo assim, a resistividade está relacionada diretamente ao campo elétrico E, e a densidade de corrente J pela expressão, que é o campo elétrico E igual a ρ vezes esse J. E assim, o ρ é o inverso da condutividade, que é aquela letra que a gente tinha falado lá em cima. Então, o ρ é a resistividade elétrica e essa letra é a condutividade elétrica do material. O fenômeno da supercondutividade foi uma descoberta do físico holandês Eike Kamerlingh-Onnes, feita no contexto de suas pesquisas sobre a liquefação do hélio 4. A supercondutividade foi notada pela primeira vez quando Onnes analisava o comportamento de mercúrio ao ser resfriado a aproximadamente 4,2 kelvins, que é mais ou menos menos 268,8 graus Celsius. Ponto em que o material exibia uma resistência elétrica praticamente nula. Onnes então denominou que a propriedade do mercúrio de passar por um estado resistivo a um estado resistivamente zero de supercondutor. Desde aquele momento, o termo de supercondutividade passou a ser aplicado para caracterizar qualquer material que, ao ser esfriado abaixo de uma temperatura crítica específica para o material, perde totalmente a resistência e ao fluxo de corrente elétrica, além de demonstrar outras propriedades particulares, como a ausência de indução magnética em seu interior. Agora, para falar do efeito Meissner, outra propriedade que a gente tem dos supercondutores é a descoberta para que os supercondutores é o diamagnetismo perfeito, que é a descoberta feita por Walter Meissner e pelo Robert Olserfield em 1933, aonde eles estudaram o comportamento de nióbio metálico em função da temperatura com o campo magnético presente. Eles descobriram que, além dessa resistência inexistente,
Além de temperatura crítica, havia uma magnetização de mesma intensidade no supercondutor, mas em sentido oposto ao que estava sendo aplicado. Assim, o fluxo magnético era expulso do interior do supercondutor, penetrando apenas a região em torno da superfície. Quando o campo magnético fraco é aplicado em um material supercondutor, em seu estado normal, ou seja, quando a temperatura T é superior à temperatura crítica, que a gente denomina como TC, as linhas de campo magnético penetram normalmente o material. No entanto, ao resfriar esse condutor na presença do campo magnético, observa-se uma expulsão abrupta do fluxo magnético de seu interior, assim que ele atinge a temperatura crítica, e entra no estado supercondutor. Devido a essa expulsão total do fluxo magnético, diz que o supercondutor se comporta como um diamagnético perfeito em seu interior. Aqui a gente tem as imagens que representam esse efeito, que é um condutor perfeito que obedece à lei da indução de Faraday, comparado com o efeito Meissner. Aí nessa quarta imagem a gente vê como no interior não tem campo magnético, já que ele foi expulso quando atingiu a temperatura. Tipos de supercondutores. A classificação dos supercondutores são em dois tipos, surge de forma que reagem a campos magnéticos intensos. Embora o efeito Meissner ocorra em todos eles, sob campos fracos, alguns materiais sob campos fortes admitem penetração parcial da linha de campo, mantendo-se supercondutores. No caso do supercondutor um tipo 1, que são majoritariamente elementos metálicos, essa penetração parcial não ocorre. Eles possuem apenas dois estados: supercondutor, onde o efeito Meissner é completo, e o estado normal. Enquanto o campo aplicado não ultrapassa o valor crítico, o fluxo magnético é totalmente impedido de entrar. A expulsão total do campo, B igual a zero no interior, no estado supercondutor, faz com que a magnetização desses materiais seja negativa. O módulo dessa magnetização atinge seu pico exatamente quando o campo externo aplicado alcança o campo crítico, que a gente chama de HC. É caracterizado os materiais do tipo 1 possuírem campos críticos HC bastante baixos. E aqui a gente tem duas figuras que representam esse tipo 1. A primeira mostra a variação do fluxo magnético B em função do campo aplicado HA. A gente percebe que aqui nessa região, antes dele atingir o HC, ele é praticamente zero, né? E nessa próxima figura, que é a figura 4, é a magnetização em função do campo externo aplicado, HA. Aqui a gente percebe como ele é negativo, né? Ele é negativo e quando ele chega no HC, ele se anula. Os supercondutores agora do tipo 2 são geralmente ligas metálicas ou compostos, com exceções como os metais puros vanádio, tecnécio e nióbio. Em comparação com os do tipo 1, esses materiais apresentam temperaturas críticas mais elevadas, especialmente as cerâmicas à base de óxidos de cobre. Nesse tipo 2 de supercondutor, existem dois campos críticos, HC1 e HC2. Para a situação em que o HA é menor ou igual a HC1, o material está no estado Meissner, com a expulsão total do campo magnético. Já na situação em que o HA está entre o HC1 e o HC2, ocorre o estado misto, onde há penetração parcial do campo, mas o estado de supercondutividade ainda persiste. Aí já quando ele é maior que o HC2, o material perde totalmente a supercondutividade. Aqui a gente tem duas figuras que a gente representa isso, onde a primeira é a variação do fluxo magnético B em função do campo aplicado HA, e na segunda imagem a gente tem a magnetização em função do campo externo aplicado HA.
E aqui a gente vamos ter materiais supercondutores em temperatura ambiente. Cinco exemplos deles. É o, eles não chegam a ser exatamente temperatura ambiente, mas elas chegam mais próximo, né? Que é o decai, decaidreto de lantânio, hidreto de cálcio clatrato, o mercúrio, 1223, o bismuto, estrôncio, cálcio, cobre e oxigênio. E, e por quinto, o sulfeto de hidrogênio. Agora, para permeabilidade magnética, em materiais paramagnéticos e diamagnéticos, a magnetização M é proporcional ao campo magnético aplicado a H. Portanto, a magnetização só é mantida enquanto o campo externo estiver presente. Assim, essa relação pode ser escrita como M igual a xm vezes H, onde o xm é a susceptibilidade magnética. Os materiais denominados paramagnéticos possuem esse xm maior do que zero, e materiais com xm menor do que zero são diamagnéticos. Sabemos também pelas equações de Maxwell que B é igual a μ vezes H, onde o parâmetro μ para um material qualquer pode ser definido como μ igual a μ0 vezes 1 mais xm. Conhecido como permeabilidade magnética, é uma propriedade específica dos materiais que expressa sua capacidade de permitir a ultrapassagem de fluxo magnético. No vácuo, não há o que ser magnetizado, logo esse xm ele é igual a zero. E a permeabilidade é a constante μ0, onde é a permeabilidade magnética do vácuo, definida também como essa equação de baixo. Bom, tipos de materiais eletromagnéticos. Materiais magnéticos são definidos por sua capacidade de se magnetizarem quando expostos a um campo magnético externo. As propriedades magnéticas de um material surgem da interação entre o campo externo e os momentos de dipolo magnético de seus átomos. Em muitos casos, esses momentos atômicos se anulam parcialmente, o que reduz o magnetismo geral. A vasta maioria dos materiais exibe um magnetismo fraco, e por isso sua classificação só é possível mediante uma aplicação de um campo magnético externo. Com base na forma como respondem ao campo magnético externo, os materiais são classificados em cinco tipos principais, que é o diamagnéticos, os paramagnéticos, os ferrimagnéticos, os ferromagnéticos e os antiferromagnéticos. Nós vamos falar sobre três desses, que são o diamagnetismo, primeiro. O diamagnetismo é o tipo de comportamento magnético observado em materiais que não possuem dipolos magnéticos permanentes em seus átomos, como é o caso da água, o vidro, o plástico, por exemplo. Esse efeito ocorre quando um campo magnético externo é aplicado, induzindo um momento magnético muito pequeno no material, e sempre em sentido oposto ao campo aplicado. Por isso, materiais diamagnéticos repelem levemente o campo magnético. Embora o diamagnetismo esteja presente em todos os materiais, ele costuma ser muito fraco. Assim, pode passar despercebido quando há outros efeitos magnéticos mais fortes, como o paramagnetismo. E aqui estão duas imagens que representam o diamagnetismo. A primeira, a gente não tem um campo externo atuando, então aqui a gente tem dipolos atômicos de materiais diamagnéticos sem um campo externo. E depois, quando a gente aplica um campo externo, viram dipolos atômicos de materiais diamagnéticos com o campo. E a gente consegue perceber que os spins eles estão em direções opostas, alinhados em direções opostas ao campo externo, como a gente tinha comentado anteriormente. E agora para falar do paramagnetismo, os materiais paramagnéticos são aqueles que não apresentam magnetização espontânea, como potássio, oxigênio, cloreto de érbio e
o óxido de ítrio. Em condições normais, os dipolos magnéticos dos átomos estão orientados aleatoriamente, resultando em um momento magnético total igual a zero. No entanto, esses dipolos são sensíveis à temperatura e podem ser influenciados por campos magnéticos externos, alinhando-se parcialmente na direção do campo aplicado. Ocorre principalmente em átomos com elétrons desemparelhados, o que gera um paramagnetismo em si. Essa presença de dipolos, mesmo sem a ação de um campo externo, é o que distingue o paramagnetismo do diamagnetismo. No diamagnetismo, os momentos são apenas induzidos. E aqui a gente tem duas imagens que representam o paramagnetismo. Na primeira, os spins estão desordenados, né? Estão em direções aleatórias. E depois que aplica um campo externo, eles se alinham, na mesma direção que o campo externo. E agora, para falar do ferromagnetismo, os materiais ferromagnéticos são caracterizados por representarem magnetização espontânea. Isso ocorre porque seus dipolos magnéticos ficam alinhados naturalmente. Mesmo sem a presença de um campo magnético externo, são exemplos o ferro, o cobalto e o níquel. Quando um campo magnético externo é aplicado, os materiais ferromagnéticos respondem com a magnetização intensa, mesmo a temperatura ambiente. Eles, assim como os paramagnéticos, possuem momentos magnéticos resultantes diferentes de zero. Mas no caso dos ferromagnéticos, esses momentos são muito mais intensos. Contudo, se a temperatura ultrapassar um valor crítico, chamado de temperatura de Curie, representado como Tc, o aumento da agitação térmica faz com que os dipolos percam seu alinhamento. Quando isso acontece, o material deixa de ser ferromagnético e passa a se comportar como paramagnético. Aqui tem uma representação dele. Normalmente os spins já estão alinhados, mas quando a gente aplica um campo externo, que eu não coloquei aqui, mas eles também continuam alinhados, mas agora em direção ao campo externo. E agora vamos falar um pouquinho sobre os ímãs permanentes. Os ímãs permanentes são materiais que, uma vez que magnetizados, mantêm sua magnetização por um longo período de tempo. Mesmo sem a presença de um campo magnético externo, eles são feitos primariamente de materiais ferromagnéticos, que, após serem magnetizados, retêm o alinhamento dos dipolos magnéticos de forma estável. Ao atingir a temperatura de Coria, por serem ferromagnéticos, ficam com seus domínios magnéticos maleáveis, e ao serem resfriados, mantêm a característica magnética. Agora vamos partir para os experimentos experimentais. Beleza, agora partindo aqui para a parte dos procedimentos experimentais, a gente vai ter a primeira simulação, que é simulações com os ímãs, que são os arrays de Halbach. A gente vai usar como base os ímãs de neodímio. E a gente vai criar esses três primeiros modelos aqui circulares. E depois a gente cria esse em cubo aqui, né? Vamos começar por esse primeiro aqui, então. A gente já pode criar o projeto aqui. A gente cria primeiro um Maxwell em 2D. Beleza, 2D aqui criado. A gente vem em Maxwell 2D em Solution Type e muda para o cilíndrico sobre o eixo Z. Beleza. Agora a gente cria um retângulo qualquer aqui. Criar mais pro lado aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui nesse modelo 2D que a gente fez e clica em criar um modelo 3D a partir dele e coloca um ângulo de 15 de varredura aqui. Agora com o 3D criado, a gente tem que duplicar esse caixotinho aqui. Então a gente vem aqui na opção de duplicata de espelhamento aqui. A gente vem aqui, clica em algum eixo aqui e duplica. A gente tem que juntar esses dois agora. A gente vem, seleciona os dois e clica aqui em Unity.
Juntou os dois. Ok, agora a gente tem que ter 12 desses pedaços, de acordo com o nosso desenho aqui. Então a gente tem que criar o círculo inteiro. Então a gente seleciona, vem aqui em duplicar, tem rotacionar aqui, né? A gente cria aqui clica no eixo. E aqui a gente vai ter o ângulo, que a gente vai mudar para 30. E o número de objetos. No caso, vai ser 12. Para completar tudo tem que ser 12. Beleza. Agora com os 12 criados aqui, a gente seleciona todos. Seleciona os 12 e muda o material. Vai ser de neodímio, que no caso é esse NDFE30 aqui. Ok, agora esse aqui vai ser nosso modelo base. Como nós iremos fazer 3, eu já vou aproveitar e, e triplicar. Mas antes de triplicar, eu vou criar um modelo 2D novamente a partir desse daqui. Que a gente vai criar o projeto em 2D. Beleza. Agora, a gente já pode aqui com 2D triplicar. Então eu vou clicar aqui, copiar, depois no projeto, botão direito e colar duas vezes. Beleza. Esse primeiro eu vou apagar, que a gente já não vai usar ele. E esse que está em 3D eu vou apagar também. Não, deixa ele. Beleza. Agora a gente tem que salvar esse projeto. Salvo o projeto. Vou colocar o nome em Manel Dino. Colocar minhas iniciais e os últimos números da matrícula. E o projeto é meu e é modo de autentificação, né? Beleza. Projeto salvo. Agora nós temos aqui. Vamos criar uma região. Cadê? Clicar duas vezes aqui para entrar no projeto certo. Criar uma região de valor 50. Beleza. Agora a gente pode botar aqui para selecionar edges e selecionar as edges dessa região aqui. Aí botão direito. Nós viemos aqui e colocamos os limites como balão. Ok. Agora a gente já consegue ver que está criado aqui. Balão. Os limites de balão. Beleza. Agora a gente vai analisar isso. Criar em análises. Solution Analysis. Botar aqui 15 passos. Depois eu boto para analisar tudo. Analisar pra gente. Beleza. Aqui já deu como normal, então tá tudo certo. Continuemos. Agora, a gente pode selecionar isso daqui. Selecione isso tudo aqui. Depois seleciona o plano XY. Primeiro vamos botar em Objects aqui, né? Selecione isso tudo, selecione o XY. Em Field Overlays. E pode criar aqui um B-Vector. Beleza. Aqui a gente já consegue ver o comportamento do dos nossos vetores. A gente percebe que só faltou fazer uma coisa antes. Antes de criar o Fields Overlays, a gente tem que criar as direções que ele dá aqui, né? As direções do campo de cada pedacinho. Esqueci de fazer. A gente vai fazer agora. Então, a gente vem aqui em Create Relative CS. Vem aqui em cada pedacinho.
Seleciono o bloco, vem aqui nas propriedades e muda para esse que a gente criou, essa direção que a gente criou. Vamos fazer isso para cada um deles. CS2. Terceiro bloquinho agora. CS3. CS4. CS5. CS6. CS7. Nesse primeiro caso, a gente vai ter todos os vetores mirando radialmente, né? Radialmente para fora. Beleza. Agora todos criados aqui. Já percebe que todos estão mirando para fora, radialmente. Beleza. Agora, e agora se a gente analisa novamente, garantir que está certo. Ok. Agora a gente pode selecionar tudo novamente. Selecionar o plano XY e ir em Fields Overlays e criar um B-Vector. Ao Objects. Beleza, agora sim. A gente percebe aqui que dentro do ímã não existe campo, que nem estava previsto aqui no desenho, né? E só existe campo dentro e no próprio ímã, né? Beleza. A gente pode também criar aqui selecionando de novo aqui, a gente pode criar um A Flux Lines. Em All Objects, a gente consegue ver as linhas de fluxo também. Perceber que o fluxo está, a maioria, no próprio ímã, né? Beleza. Agora, vamos partir para o segundo. Agora, o segundo, a única diferença desses outros dois é que ele vai mudar a direção desses campos, né? A gente vai fazer isso agora. A gente está aqui no segundo, então a gente vai criar a região 50. Mesmo passo a passo, só vai mudar as direções, né? A gente vem, seleciona as laterais aqui da região e bota com limite de balão. Volta para selecionar objetos e agora a gente vai criar os vetorzinhos lá. O primeiro vai para cima. Aí esse de baixo vai para cima também. Os das laterais vão para baixo. Ok. Esses 2 segundos de cima vão na diagonal para cima, assim mais ou menos. Beleza. Os próximos vão na diagonal para baixo agora. Mais ou menos assim. Beleza. Os, os primeiros depois do meio vão na diagonal para direita, para dentro. No caso esse
vai pra cá. E esse daqui vem pra cá. E os próximos vão na diagonal pra cima e pra dentro também. Beleza. Agora é só pra conferir. Esses dois pra cima. Esses pra baixo. Esses aqui na diagonal pra cima. Esses descendo. Esses descendo pra fora. E esses subindo pra fora também. Tá, agora a gente pode criar aqui a análise. 15 passos. Daí aqui a gente analisa tudo. Beleza. Tudo certo. Agora a gente seleciona tudo. Plano XY. D. E botão direito Fields Overlays. Cria fluxo de linhas. E aqui a gente percebe, como no desenho, ele fala que o campo interno vai estar todo alinhado para cima. E a gente consegue ver aqui. A gente pode ver com vetores também. A gente oculta esse aqui. E um B, vector. Isso. Ao objects. Beleza. Aqui a gente consegue perceber como é que ele está atuando aqui. O campo interno vai todo alinhado para cima. Como esperado, né? E aqui a gente percebe no desenho que o fluxo ele sobe pelo meio e a partir das setas eles vão pelas laterais, descendo novamente. Quando chega lá embaixo ele sobe de novo. Que nem a gente percebe aqui. Ele sobe pelo meio, vem pelas laterais e sobe de novo. Beleza. É isso. Agora a gente vai pro terceiro. Vamos lá pro terceiro. A gente cria um campo, uma região, na verdade. 50. Beleza. Agora a gente seleciona as edges aqui. Botão direito. Coloca o limite de balão. Agora a gente cria as setas, né? A gente vem aqui e verifica. Os do meio vão para cima. Ah, tá. Tem que botar para selecionar objetos. Agora, a gente muda para CS1. De baixo para cima também, CS2. Os do meio vão para cima também. Beleza. Os segundos vão na diagonal para baixo, saindo desse central aqui. Mais ou menos na direção do próximo bloco aqui. Nesse próximo bloco ele vai para o centro do círculo. CS7, CS8. Beleza.
E os dois de baixo miram para dentro desse central aqui. CS9, CS10. E esses próximos aqui vão para fora. Beleza. Esses para cima, esses para dentro, esses para baixo, esses para cima, tá? Beleza. Agora a gente pode analisar tudo aqui. Criar uma análise. 15 passos. E analisar tudo aqui. Beleza. Tudo correto. Agora a gente pode partir para o Field Overlays aqui. Vamos selecionar tudo aqui. Selecionar o plano XY. Aí Fields Overlays, botão direito, Fields e B Vector. Beleza. Vou ajeitar aqui. Aqui a gente percebe que ele segue o fluxo que a gente tinha previsto. Ele sobe aqui, aí depois ele desce, ele entra e sai, entra e sai. Ele sai por aqui, ele entra e sai. E aqui por baixo é a mesma coisa. Ele entra, depois sai aqui pela lateral e volta pro centro. Entra e sai. Assim como estava previsto no desenho. Ele entra e sai a partir das setas que estão definidas. As setas que estão entrando, o campo entra e depois sai pela seta que está saindo. E as setas intermediárias passam esse campo fazendo um looping, né? Beleza. Agora vamos partir pro, pro outro tipo de imã, que é esse aqui, que são cubos. Vamos partir para ele. A gente cria aqui o Maxwell 3D. E a partir dele a gente pode criar cubos aqui. A gente coloca 1 metro, 1 metro em cada direção aqui. Beleza. E, opa, não é esse aqui, é esse aqui. 1 metro e 1 metro de altura. Beleza. Criamos um cubo aqui. A gente duplica ele 4 vezes. Pode ver nas... Beleza. Agora a gente pode duplicar ele aqui na mesma ferramenta de Mirror Duplicate. E duplica, fazer 4 cópias. Beleza. Agora a gente pode definir o material para esses blocos aqui. Os 5 vão ser de neodímio também. Beleza. Agora a gente pode definir um campo aqui, uma região em volta de 50 também. Beleza. Tá. Aí a gente faz a mesma coisa. A gente vai passar pro 2D.
E aqui no 2D, a gente pode selecionar as edges dessa região, colocar limite de balão também. Aí tá aqui, D, regiada crião de balão. Beleza. Agora a gente pode. Primeiro a gente tem que criar as direções, né, também. Que nem lá no circular. A gente tem que criar essas direções aqui. O primeiro vai ser para a direita. A gente já vem aqui, dá uma ajeitada aqui. A gente cria no primeiro para a direita. Coloca aqui CS1. O segundo vai ser pra cima. Coloca aqui CS2. O terceiro vai ser para a esquerda. O quarto para baixo. E o quinto para a direita. A gente vai criar uma análise aqui. 15 passos também. Analisa tudo. Beleza. Tá aqui o resultado. Deu normal também. Então tudo certo. Seleciona tudo aqui. Aqui na árvorezinha, selecionar tudo. Selecionar o campo XY. E vir aqui em fio de overlays. E criar um B-vector. Beleza. Agora que a gente percebe como que ele obedece o que a gente estava prevendo, né? Aqui a gente tem um campo para baixo, esse para esquerda, esse para cima, esse para direita. Beleza. E aqui o campo, ele vem daqui desse que está mirando para a direita, ele sobe aqui e ele através desse que está descendo, ele desce e depois passa de volta para esse que está subindo. Então ele fica nesse loop, né? Ele sobe, depois desce por esse, e depois sobe de novo. E é isso. A gente percebe que a parte de cima tem mais vetores, né? Então, é como a gente estava prevendo. E aqui a gente pode criar também uma, uma linha de fluxo. E só ocultar aqui os vetores. Só deixa eu selecionar o plano XY aqui. Agora sim. A gente percebe que nessa parte são bem fracas, né? São verdes. E na parte de cima que está mais concentrado os campos. E nem a gente tinha previsto. Na parte de baixo o campo está cancelado e a maioria está na parte de cima. Como a gente consegue ver aqui. A parte de cima tem até linhas vermelhas, né? Que é um campo mais intenso. E é isso. Agora a gente parte pro próximo simulação. Agora partindo aqui para a próxima simulação, que é do eletroímã com a bobina no meio, a gente vai usar as medidas multiplicadas por 20 milímetros, que é o seu do grupo A. Então a gente vai fazer primeiro um cubo de 20 vezes 9 que dá 180 milímetros, então vai ser 120 não, 180 milímetros cúbicos. Então a gente parte lá para o Maxwell.
A gente pode criar aqui no 2D mesmo, um quadrado, essas dimensões. Vai ser 180. Então a gente pode mudar aqui. Hum, Temos aqui. Vamos mudar as medidas. Então vai ser 180 milímetros no eixo Y, 180 no X também. Aqui a gente pode tirar o zoom, muito zoom. Tá. A gente quer que esse quadrado seja oco por dentro, né? Então a gente tem que fazer um outro quadrado dentro e depois fazer um subtract. Vamos lá, esse quadrado de dentro vai ser 20 VT de espessura de 1 vezes L, né? Então vai ser de 20 milímetros. Então vai ser de 140. Esse de dentro vai ser 140 milímetros. Não é esse aqui. Beleza. E a posição dele vai ser 20, né? Hum, Beleza. Agora a gente seleciona o de fora, depois o de dentro. Vem aqui em Subtract. E dá um OK. Beleza. Agora a gente cria essa bobina interna. Vou criar um quadrado aqui dentro. E vai ter as dimensões de 3 vezes 20. Vai ser 60. Na posição. Vamos ver a posição. Bom, a gente tem 9 no total. Tem 3 aqui. Então vai sobrar 6. 3 para cada lado. Então vai ser 3 vezes 20, 60 também. 60 nas duas direções. Pronto. Agora, a gente pode só mudar a cor aqui para ficar diferente. Botar um rosa. Agora, a gente pode selecionar o material desse de dentro aqui. A gente vem aqui, seleciona o material. Ele vai ser de cobre, então. Super. E o de fora vai ser de um condutor perfeito. A gente vem aqui e muda Perfect Conductor. Beleza. Agora a gente pode rodar a análise. A gente pode criar a análise já aqui. Não vamos rodar ela ainda. Vamos primeiro aplicar uma corrente de excitação aqui, nesse cubo de dentro. Aplicar uma excitação de corrente de 500 amperes. Beleza. 500 amperes e agora a gente roda a análise. A gente salva o projeto.
Só selecionar o diretório aqui. Vou colocar eletroímã, bobina. Botar minhas iniciais e minha matrícula. Beleza. Agora a gente pode rodar a análise, né? Deu um errinho aqui, porque faltou a gente criar a região. A gente cria a região aqui. A gente seleciona as edges. Coloca os limites como um balão. Vamos rodar de novo para ver. Agora foi. A gente pode vir aqui em parâmetros e em matriz e selecionar a corrente. Roda mais uma vez só para garantir. Beleza. A gente pode criar agora o a nossa simulação aqui. Vamos selecionar os objetos. Selecionar o campo também. Com direito, B-Vector, todos os objetos. Beleza. Aqui a gente tem o nosso resultado. A gente percebe que ele só se concentra mais internamente, né? Então a gente consegue ver isso. E a gente pode criar também um, uma magnitude, a gente conseguir ver as regiões de campo. A gente percebe que aqui no, ele foca mais no meio e que aqui nas bordas das extremidades tem um pouquinho, né, também. Mas fora isso é um campo fraco, né? Beleza. Agora a gente tem que fazer mudando esse material de fora para um material paramagnético. E depois um diamagnético e depois um ferromagnético. Primeiro vamos para o diamagnético. A gente vai mudar o material. Ao invés de ser um condutor perfeito, a gente vai colocar um material paramagnético. Primeiro a gente vai usar o alumínio. Aqui. A gente roda a análise de novo. Beleza. Aqui ele já mudou, né? A gente já não tem mais aquele comportamento nas extremidades aqui. Agora o campo ele se concentra mais dentro. Só que dentro do de cobre lá dentro, a gente já percebe que o campo já é fraco, né? Ele deixa de existir ali dentro. A gente pode vir aqui para conseguir ver os vetores também. O comportamento ele modifica um pouco, já que fora não é mais um material perfeito, um condutor perfeito. Agora, para outro paramagnético, a gente pode usar o magnésio. Vamos testar aqui. A gente muda o material. Comportamento deve ser igual, porque os dois é paramagnético, então não deve ter diferença. É como a gente percebe aqui, comportamento é idêntico, muito pouco. E agora a gente pode partir para os diamagnéticos. Então a gente vem aqui e muda o material de novo. Como diamagnético, a gente vai usar primeiro o silver, prata, né? A gente roda a análise de novo. Beleza, o comportamento é bem parecido. Percebe pouca diferença nesse interior aqui, onde o campo é um pouco mais concentrado. A gente pode olhar os vetores aqui também. É quase igual. Muda muito pouco.
Como um segundo exemplo, a gente pode usar outro material aqui. A gente pode usar ouro, por exemplo. A gente roda de novo. Beleza. Aí o comportamento é igual, não muda nada. A gente percebe que o campo se concentra aqui no material de dentro. E é isso. Agora a gente pode partir para os materiais ferromagnéticos. Eu vou mudar aqui novamente. Como primeiro exemplo de ferromagnéticos, a gente pode usar o ferro, então, o iron. Roda novamente. Beleza. Já que a gente vai ter um comportamento totalmente diferente. Se a gente for aqui, a gente consegue ver que a permeabilidade relativa é bem maior. Então, a gente já consegue ver que muda aqui. Os vetores vão estar totalmente concentrados aqui, alinhados nesse material de fora. No campo a gente percebe isso também, que só existe campo nesse material de fora, que é o ferro. E agora a gente pode mudar também para outro, um segundo exemplo, que é o níquel. A gente roda novamente, a gente vai ver que o comportamento é idêntico. A permeabilidade é bem menor, mas o comportamento é bem parecido. Você pode ver que o campo está bem mais fraco, só que ele ainda está totalmente concentrado nessa região do material de fora. Ele só fica aqui dentro, ele não vaza. Beleza, é isso. Agora, para uma última parte dessa simulação, a gente pode criar esse modelo aqui em 3D. Só vou mudar de volta para o ferro, para fins mais ilustrativos. Agora com a parte 2D finalizada, a gente pode partir e mostrar como é que ficaria em 3D isso daqui, né? A gente cria o 3D a partir desse 2D, com 180 milímetros, que é o que a gente está usando lá. Vai ficar desse jeito. Agora, a gente pode aplicar uma corrente nas faces desse cubo do meio. A gente seleciona a fase de baixo, e com excitação aqui, a corrente, 500 amperes, mirados para cima. Agora em cima, mesma coisa, mirado para cima. Agora a gente vem aqui em parâmetros e adiciona uma matriz selecionando a corrente. Certo. Agora a gente roda a análise aqui, 15 passos. Analisado aqui, funcionou. A gente vem, seleciona, pode selecionar os três componentes aqui, os retângulos e a região. Aí vem aqui e cria um B-vector. Todos os objetos. É isso. Aí aqui a gente clica aqui, consegue visualizar, né? Como esse daqui é do ferro magnético, é aquele caso que ele não sai da região do cubo de fora. E para ilustrar, a gente pode mudar o material. A gente muda o material ferromagnético para, por exemplo, um paramagnético. Que seria, por exemplo, o alumínio. A gente roda de novo aqui. Beleza. Aqui a gente consegue ver, né?
Mesma situação de antes, aqui em 3D. E agora vamos botar um diamagnético, como por exemplo o silver. Roda de novo aqui. E aqui está, modelo em 3D. Beleza, agora partindo para a próxima simulação e última simulação do torque magnético, onde a gente vai ter que realizar uma simulação do torque de um ímã de neodímio em presença de uma bobina eletrizada. Aí aqui está como deve ficar no final. Vamos para o experimento, então. A gente cria aqui em 3D. A gente pode criar aqui um paralelepípedo aqui. De dimensão qualquer. E agora a gente cria um torus em torno dele. Beleza. A gente pode rotacionar esse paralelepípedo de acordo com o eixo Y em 20 graus ou 15. Vamos de 15. Aí que tá. A gente pode definir o material dessa primeira caixa aqui, que vai ser de neodímio. A externa, que vai ser de cobre. Beleza. Aí agora o que que a gente faz? A gente tem que aplicar uma corrente nesse torus externo. Então a gente vem aqui, botão direito no torus. A gente vai em Edit, vai em Surface e depois em Section. A gente seleciona YZ. Ele criou duas seções aqui de intersecção. A gente vai em uma delas, botão direito. A gente vai em Edit, Boolean e depois em Separate Borders. Depois de ele separou as duas, a gente apaga uma. Vai sobrar só a outra. A gente vem nessa outra, botão direito. A gente aplica uma excitação de corrente de 250 amperes. Beleza. Agora a gente tem que ver a torção que vai dar aqui dentro. Então a gente vem botão direito aqui no paralelepípedo, botão direito. A gente vem aqui em Assign Parâmetros e Torque. A gente dá um OK. Beleza. Agora nosso torque está criado aqui, nosso parâmetro de torque. Nossa excitação de corrente já está gerada aqui. Agora a gente roda a análise. Não, primeiro a gente cria uma região. Vamos botar aqui 40. Aí, agora a região de simulação está criada. A gente vem aqui em análise, cria uma análise. Bota aqui 15 passos. E roda a análise. A gente salva o arquivo. A gente coloca torque imã. Botar meu nome e minha matrícula de autentificação. Beleza, vai rodar a análise agora.
Beleza. Terminou aqui. Deu tudo certo, deu normal. Então a gente já consegue ver o torque gerado lá dentro. A partir aqui de resultados, botão direito em Solution Data. E aqui a gente tem o valor do nosso torque gerado na nossa solução. E agora, para finalizar, a gente pode continuar aqui. E agora a gente tem as referências. E aqui tem alguns livros e algumas outras referências que foram utilizadas. E é isso. Obrigado por assistir e até uma próxima.